bom, Ele é maravilhoso, Ele é lindo. E Ele também é galardoador daquele que busca. Aleluia. Nós estamos aqui porque nós estamos buscando ouvir uma palavra, louvores. Por isso que nós estamos alegres. É um desafio, irmãos. É um desafio para todos nós como igreja de Cristo, honrar o nosso corpo, a nossa carne, para podermos congregar. Os ataques são iminentes nesse tempo. São muito rápidos. Aleluia. Aí nós precisamos ficar atentos realmente àquilo que Deus ele tem falado conosco. E ainda vai continuar falando, vai nos alertando, vai nos trazendo a um nível de consciência para nós podermos alinhar, para andarmos com uma mente pura, lavada, remida pelo sangue do Cordeiro. Está onde? Está onde? Amém? Amém. A Márcia pode abrir Marcos capítulo 16, versículo 15, em nome de Jesus. Irmãos, nós estamos vivendo um tempo que nós precisamos estar. Se você tem tido estado atento, ligado mesmo, aquilo que o Espírito Santo tem falado contigo, esse é um tempo que nós precisamos ficar mais ainda atentos, com nossos ouvidos atentos, para que a gente possa ouvir aquilo que realmente o Espírito de Deus ele quer fazer através da minha e da sua vida. Amém. Eu tenho certeza, eu creio pela palavra. Hoje o Senhor já me deu uma prova de que Ele está não só comigo, mas está com a igreja dele. Obrigado, meu irmão. Deus abençoe. E que nós temos nos esforçado para poder fazer o melhor para Cristo e poder servir a igreja de Cristo na terra. E nós somos um povo, um pedaço, uma parte do corpo de Cristo na terra, estiver ligado em todas as esferas da terra. Nós estamos aqui porque nós somos separados para realizar uma grande obra. E o Senhor não escolhe, não pega aquelas pessoas que são de alta estatura, em termos de formosura, em termos de sabedoria, de formação, não. Ele vai continuar fazendo sempre da forma que Ele quer, do jeito que Ele quer, do jeito que Ele formou o ser humano. Mas quem separa e capacita é Ele. Aleluia. É o Espírito de Deus que comanda e governa a igreja de Cristo. Então, muito bem, nós no período do tempo que nós vamos caminhando com o Senhor, são muitos embates, são muitas afrontas, são muitas perseguições, mas nós precisamos estar alegres, felizes, porque Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui o Senhor tem nos sustentado. Aleluia. Aleluia, papai. E eu estou alegre porque Deus me deu uma palavra. Ontem para mim eu estava orando ao Senhor, e o Senhor confirmou no meu espírito, eu palpando e vendo a glória de Deus sendo manifestada mais uma vez no local de trabalho. Aleluia. Aleluia. Aí vai se concretizando essa palavra. É só por causa da minha pessoa? Não. É pelos aqueles que estão dispostos a estar na brecha, como vaso, como homem e mulher de Deus, posicionado nos lugares que Deus coloca, para poder fazer qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Tem como ligar isso? Já está tudo ligado? Esse aqui liga? É aqui no contínuo? É, eu vou ligar. Ligar, meu irmão liga. Glória a Deus. Nós somos da luz, irmão. Amém? Nós somos embaixadores do reino. Glória a Deus. Quando eu e você chegam, nós somos luz. Clareia. Depois de clareia, meu irmão, já foi. Esse negócio de ficar negócio escuro não é luz. Amém? Vamos abrir a palavra, vamos falar logo dessa palavra tão gostosa, maravilhosa. Amém, irmão? Amém. Me ajuda aí em nome de Jesus. É pela fé. A fé é a certeza daquilo que você e eu não vê, mas nós esperamos em Deus. Amém. Amém. Eu creio que você vai sair daqui regozijado pela palavra.
Aleluia, papai. Ela não volta vazia. A palavra de Deus ela é linda. Falar de Jesus, eu já chorei hoje já, que eu li essa palavra. Quando eu lembrei que meu amado Jesus morreu ali naquele madeiro, por mim, por você, pela humanidade, mexeu muito no meu espírito, eu não aguentei. Quando eu vi sair Marta desesperada ali na frente de Jesus, e lá ela não encontraria mais ele no sepulcro, o anjo, calma, vai lá onde está o discípulo dele, porque é lá que você vai ter que dar uma mensagem que ele está mandando, que ele vai ter com eles lá. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor, em Marcos capítulo 15, capítulo 16, versículo 15. Ele ordenou, enquanto ele estiver indo pelo mundo inteiro, proclamar o Evangelho a toda criatura. Aquele que crê for batizado será salvo. Todavia, quem não crê será condenado. Estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios. E em línguas novas falarão. Pegarão serpente com as mãos, e se algo mortífero beberem, de modo nenhum lhe fará mal. Sobre os enfermos imporão as mãos, e eles serão curados. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Eita Deus poderoso. Aleluia. E depois eu vou pular para outra mensagem, outra palavra que nós vamos saborear dessa mensagem. É onde o Senhor vai me levar. Deus é tão maravilhoso, irmão. Como Deus ele quer falar com a igreja dele na simplicidade, pastor. Amém. Pode corrigir, eu gosto. A senhora falou de Isaías 53. A senhora orou, a minha oração foi essa. Eu falei, Senhor, que não sai nenhuma palavra da minha boca, mas que sai a palavra inspirada pelo teu Espírito para a edificação da sua igreja. Não é sobre mim, não é sobre você, é sobre Jesus. Então por isso que ele cumpriu no Calvário, tudo pela humanidade. E nós precisamos estar na brecha para poder cooperar nesse negócio, para que o nome dele seja glorificado. Amém? Amém. Glória a Deus, pode dar glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Irmão, nós temos uma missão aqui na terra. Nós temos uma missão. Nós somos adorados, papai, nós somos chamados, nós somos chamados para estar na presença do Senhor. E esse chamado como filho e filha de Deus, para estar na presença, é usufruir da sua presença, é viver como Jesus caminhou aqui na terra, para que poder, no nosso dia a dia, a gente poder dar resposta naquilo que o Espírito de Deus está fazendo em sua vida e vai fazer através de outras pessoas, através de você. Aleluia. Glória a Deus. Jesus aqui aparece para o seu discípulo. Foi ter com ele depois da ressurreição. Certamente, creio eu no meu espírito que foi um encontro sobrenatural. Se cumpriu da sua verdadeira palavra aquilo que o próprio profeta Isaías, lá em Isaías 53, ele já começava a narrar, profetizar a vinda do Filho do Homem. Jesus assumiu a forma humana de um simples peregrino na época, mas houve conteúdo de palavras de vida na época de Jesus, com simplicidade caminhando aqui na terra. Até nas próprias palavras de Jesus você não vê conversações eloquentes, você não vê exaltação, você não vê jeitinho, você não vê eu fazendo tudo da forma que eu quero, do jeito que eu quero, não. No tempo do momento que Jesus começou o seu ministério, que ele foi batizado pelo profeta, por João Batista, que ele foi conduzido para o deserto. Ali começava uma nova história na humanidade, começava a ser escrito algo ali sobrenatural, que a maneira ia ser movido, trabalhado, lapidado, o próprio Deus, pelo poder do Espírito Santo. Jesus aqui, ele vai, logo ele vai ter com o Pai. Mas ele disse para o seu discípulo lá na frente de João, assim, olha, eu irei para o meu Pai.
mas deixarei convosco o meu Espírito. O meu Espírito vai te ajudar na sua fraqueza. O meu Espírito vai te conduzir nessa terra, vai te ensinar, vai te instruir, vai ser o seu melhor professor, vai ser o seu melhor advogado. Ele vai te ajudar. Se você e eu cooperarmos com o Espírito de Deus, Ele vai nos ajudar em toda a nossa jornada de trabalho. E a jornada de trabalho, ela começa a ficar melhor. Ela começa a ficar melhor quando o Filho de Deus começa a se submeter à palavra. É um ponto-chave para nós. Porque quando a gente começa a se saborear, a meditar, e ter uma constância diante de Deus na meditação da palavra, e a ter uma vida constante com o Senhor, de disciplina, vai chegar um momento quando você começar a ler na própria palavra, a palavra vai te confrontar a você viver o que ela está dizendo ao seu respeito a respeito da humanidade. E quando nós começamos a entender isso, caminhar na palavra, o Espírito de Deus começa a você levar você a viver algo sobrenatural, algo que não está além das nossas, até mesmo convicções, até mesmo filosofia humana, né? Como Paulo fala, que ninguém para um pouquinho de ficar com eloquência, com palavra persuasiva, mas sabemos que aquela palavra inspirada pelo Espírito de Deus é aquela palavra que transforma o ser humano nos sinais, com poder e glória que já opera em nós. Simples assim, simples como assim. É saber que o próprio Deus, em Espírito, Ele habita em mim e em você. Quando nós chamamos da existência na simplicidade, e nós não vamos deixar que nada venha roubar, você vai começar a viver algo sobrenatural. Essa palavra pulou no meu espírito, eu meditando no trabalho hoje. E a casa estava cheia, tinha um atendimento hoje lá no local de trabalho, estava cheio lá. O Espírito de Deus falou comigo: levanta, não fique chorando, não, levanta e libera o que eu coloquei em você. Lá tem pessoas que eu vou libertar agora. Eu vou libertar agora. E aí eu falei assim: uau, Senhor. Eu enxuguei minha lágrima, vi no olho, levantei e fui até com aquelas pessoas. E ali eu narrei, através do poder do Espírito de Deus, a verdade para aquelas pessoas. Tinha uma mulher que ela já estava totalmente paralisada, irmão Paulo. Não conseguia se mover, com a coluna. E aí ela narrou bico de papagaio, tantas hernias de disco. Eu falei: uau! E ela confessando a palavra. Eu falei assim: Senhor, já estou entendendo, o Espírito de Deus me deu a leitura do ambiente. Eu comecei, eu falei assim: olha, Senhor, se alguém aqui me pedir algo, eu tenho certeza que agora é o Senhor. Então eu vou fazer uma provazinha ainda. A mulher: o Senhor pode me conseguir um cafezinho? Pronto, o sinal. Cafezinho, nós vamos batalhar, nós vamos trabalhar pelo cafezinho agora. Fui lá pegar um cafezinho, vi a mulher, foi aonde eu pude adentrar para começar uma narrativa do Espírito de Deus, para poder trabalhar naquele ambiente que pessoas precisavam ser libertas para a glória de Deus. E a palavra que eu li, o interessante é que logo antes eu estava lendo lá a palavra do semeador. Eu falei: meu Deus, eu preciso semear aqui nessa hora em teu nome, Jesus, em terra fértil, em teu coração sensível, que quer receber daquilo que Jesus já conquistou ali no Calvário. E assim foi. Houve um mover de Deus sobrenatural naquele ambiente. A glória do Senhor tomou aquela área do trabalho que eu estava. O incrédulo que estava naquele meio, ele não ficou. Ele levantou e saiu. Ele não creu na pregação. E aí eu quero ir agora lá para Isaías, meu irmão. 53, em nome de Jesus. Que agora vai desenrolar aquilo que o Espírito de Deus colocou no meu coração para nós. Nós precisamos ir sim. Ir ao mundo. Dizer para o mundo que nós precisamos pregar o Evangelho a toda criatura. Esse mundo ele vai se resumir não só na nossa comunidade, na nossa rua, no nosso trabalho, e aonde tiver alguém posicionado
Jesus falou isso. Todos aqueles que nele crê e não pereçam, não só ter a vida eterna, mas tem o dever de ir para todas as criaturas e pregar o Evangelho de Cristo. Não adianta a gente querer terceirizar a unção que Deus colocou na sua vida. Aquilo que o Senhor tem construído através da sua obediência, daquilo que você tem, que nós temos aprendido através da palavra. Não adianta a gente querer terceirizar, porque se eu e você tiver amor ao Senhor, amor à vida, alguém vai identificar assim: ei, tu não adianta se esconder não, que tu é o homem de Deus. Você é o homem de Deus, tu pode se esconder lá nos cafezinhos, lá, você fica orando lá, quietinho lá. Você está entendendo? Mas não adianta. Deus vai enviar alguém e vai falar assim: ei, por que está aí quietinho aí? Bora para fora. Lá no pátio, lá no lugar onde tem o armazém, tem pessoas que precisam do que você carrega. Deus seja louvado, aleluia. E às vezes, irmão, nós nos cobramos, às vezes nós queremos dar também, às vezes, até um empurrãozinho, um jeitinho. Claro que nós não vamos fazer de qualquer forma, de qualquer jeito, mas o Senhor Ele faz e vai continuar fazendo as coisas loucas desse mundo para confundir o sábio. Vai criar algum tipo de situação para chamar eu e você a atenção, para que faça qual é a boa, perfeita vontade dele aqui na terra. E às vezes nós terceirizamos o que é para nós fazermos, até mesmo na nossa casa. Tem medo de pregar. Se você não prega, eu não prego, um dia as pedras vão clamar. Vai clamar e vai clamar bonito. Quando nós temos convicção no que nós carregamos em Cristo, nós somos nova criatura e as coisas velhas se passaram, que tudo se fez novo. E quando as coisas se fazem novas, porque nós somos transformados em glória em glória. Nós somos transformados cada dia. Quando nós somos transformados para ser parecidos com Jesus. Aleluia. Não é sobre A e B, não. Nós somos transformados para fazer a vontade dele. E a fazer a vontade do Senhor aqui na terra não é fácil. Nós ouvimos muitas conversações. Se abrir hoje no celular, é mensagem de um lado, mensagem de outro. Glória a Deus por isso. Mas você tem que cumprir o que Deus chamou para fazer. Amém. Por que quando o povo começaram a confusão ali na Torre de Babel? Por que começaram aquela conversação? O povo queria começar a se exaltar, construir algo para querer chegar perto do Senhor, ou seja, perto do céu. Deus viu que ele começou limites, coisas que não deveriam fazer mais. Deus ali começa um novo tempo na vida daquele povo ali, confundindo as línguas. Hoje há muita coisa que nós precisamos fazer com firmeza, de convicção, que eu e você fomos batizados com o Espírito de Deus, é que nós carregamos o poder pelo sangue de Jesus, que Ele opera em mim e você. Essa confusão é só o fogo que vai aumentando mais, mas lá só porque o Senhor quer dividir. Dividir já foi. Dividiu, já foi. Quando Jesus apresentou o seu discípulo, é porque tinha ainda alguém incrédulo no meio dos 11. Tinha 2 ainda que ele encontrou que não estava acreditando, não. Então o próprio Tomé se acreditou na ressurreição deles, não tocou lá, ele viu o buraco lá. Quantas vezes, irmão, vamos ser sinceros em nome de Jesus Cristo, para que tanto convencer em nome de Jesus? Para que tanto convencer? Para que tanta conversação? Que às vezes eu estou cheio de algo, estou cheio, até meio cheio de Deus, cheio da palavra, Deus aqui, mas e aí? Tu está abrindo a tua boca, irmão? Tu está salvando alguém em nome de Jesus?
Você está libertando alguém, irmão? Você está usando o dom, os talentos que eu te dei? Ou você está guardando, está escondendo? Como é que é isso? Aleluia. Hoje o nível de conversação, de gladiação, hoje, no nosso meio hoje, é muito. Ora, quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço de Yahvé? Olha igual, irmão. Olha aí, Marcelo. Eu estou procurando você. Ele cresceu diante dele como um broto, terra como uma raiz saída de uma terra árida e estéril. Ele não aparentava qualquer formosura ou majestade que pudesse atrair os seres humanos. Nada havia em seu aspecto físico pelo que pudéssemos ser cativados. Você vê que, olha aí, irmão, olha a posição de Jesus aqui na terra, olha a simplicidade. Aí nós olhamos para caminhar como Cristo andou aqui nessa terra. A gente precisa fazer mais alguma maquiagem em nome de Jesus? Não precisa fazer maquiagem mais nada. Não precisa fazer. Não precisa ficar dando jeitinho, colocando um ponto em mim, não. Quem bota um ponto no mim é o Espírito de Deus. É você que está na brecha. É você, é nós recebemos aquilo que Deus tem falado conosco e a gente colocar em ação. Deus falou para mim, olha, você tem que abençoar o domésticos da fé. Mas você está entendendo uma coisa, que eu tenho o domésticos da fé, não é só na sua geografia, eu tenho o domésticos da fé nos confins da terra. Eu falei, meu Deus. Eu tomei um susto quando eu ouvi essa palavra do Espírito Santo falando dentro do meu coração. Por quê? Justamente para a gente não se envelhecer, não ficar orgulhoso. Ficar olhando para a nossa própria geografia, olhando para o nosso próprio umbigo. Não, não é isso que o Senhor quer, não. O Senhor quer que a gente expande, que a gente exale o perfume de Cristo, que as pessoas alcancem aquilo que você carrega. E ninguém vai roubar isso. Ninguém vai roubar. Pelo contrário, foi desprezado e rejeitado pelos homens. Viveu como um homem de dores e experienciou todo o sofrimento e caminhou como alguém de quem os seus semelhantes escondem o rosto. Olha aqui, ó. Foi menosprezado e nós não demos à sua pessoa importância alguma. Isso aqui é profético, irmão. Ninguém, o que tem muitas pessoas hoje, o mundo já é um maligno, abre aspas, o amor de mundo tem se esfriado, não estão se preocupando mais com a vida de outras pessoas, mas não, estão tratando como se fosse uma folha, está jogando, às vezes corta assim, joga no mato. Aí, o que é que eu aprendo com isso? O que é que eu aprendo com Isaías? Narrando o que Jesus ia cumprir lá na cruz do Calvário. E no entanto, suas dores eram as nossas próprias enfermidades. Aleluia. Que ele carregava em seu ser. Sobre o seu corpo ele levou todas as nossas doenças, contudo nos julgamos culpados e castigados por Deus, pelas mãos de Deus, ferido e torturado. Aí foi quando eu não aguentei, eu chorei, eu caí. Senti naquele momento essa dor. É como dor de parto. É quando você lembra de alguém que precisa de um auxílio, de uma palavra, de um carinho, de uma palavra amiga, de um ombro amigo. Aí a gente se resume que Jesus foi tudo isso. Por quê? Mas não é diferente nessa época, porque muitos têm desprezado Jesus. Muitos têm desprezado a mim, muitos têm desprezado você, que carrega as boas novas. Muitos não estão dando crédito à pregação, meu irmão, daquilo que você acredita, que você carrega. Cada um tem uma convicção, conduzida pelo poder do Espírito Santo, que você carrega. 5 dedos não são iguais, são diferentes. É o mesmo 5 ministérios, mas nós estamos no mesmo barco. Jesus cumpriu 5 ministérios sem nenhum problema, sem nenhum fardo. Aonde ele chegava, ele pregava o Evangelho.
passava a noite orando com o Pai, na presença, descia e desenrolava o bolo para todo mundo ali. E quando encontrava fariseus, só via o perfume de Jesus passar e sentia o poder de Deus operar naquelas pessoas que davam ouvido à pregação dele naquele momento. Quem é que deu crédito à sua pregação? Eu posso tornar isso aqui para o nosso irmão. Quem que dá crédito a essa palavra que está sendo ministrada nessa noite? Se você crê, você verá a glória de Deus. Aquelas 15 pessoas que estavam ali naquele ambiente de trabalho hoje, 8 creram, 8 mulheres creram e receberam a glória de Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. E teve parente que foi curada em nome de Jesus pelo posicionamento dela naquele lugar, naquele momento. Ela recebeu a palavra, a palavra caiu como uma semente na terra fértil no coração dela, e ela lembrou do sonho que ela teve ontem de noite. E aí explodiu no mundo espiritual. Ela começou a chorar, ela entendeu que Jesus tocou nela. Amém. E a outra mulher que não conseguia andar, ela começou a andar. Eu falei para a mulher assim: ei, deixa eu falar uma coisa para a senhora em nome de Jesus. O papagaio tem que ficar lá na natureza, o bico de papagaio. Aqui no seu corpo não, a senhora é curada. A palavra está dizendo também, é garantia que Jesus cumpriu ali na cruz do Calvário, que a humanidade já é curada pelas pisaduras de Jesus aqui na terra. Eita Deus, aleluia. E ela tomou posse. Jesus já tocou dela naquele momento. Foi uma glória, foi uma ativação. Oração em línguas. A mulher começou a orar. A mulher foi ativada, a outra foi curada. Foi algo sobrenatural. Eu me regozijei e dei um passo. Glorifiquei a Jesus. E aí eu falei: Jesus, obrigado por esse café, por essa estratégia de combinação. Você entende? Eu passei um tempo na minha vida, irmão, que eu me cobrava muito. Eu me cobrava para querer fazer acontecer. Incentivar, encorajar é uma coisa. E às vezes a gente querer fazer coisas que Deus não deu. A gente precisa discernir isso. Porque o Evangelho, para ser pregado a todos, não é por força, não é por violência. É por convicção daquilo que você experimentou. No primeiro dia que você estava lá, naquele lugar, que ninguém estava com você, chamado fundo do poço, e que um dia você clamou a Ele, e Ele pegou, foi, estendeu a mão para você e tirou você daquele lugar. Quem era eu antes de conhecer o Senhor? Quem era eu antes de conhecer o Senhor? Aleluia. Era um cara que andava errante, não tinha identidade. Há 20 anos atrás, eu não tinha identidade. Eu não tinha formosura. Eu não tinha presença. Eita Deus, obrigado, Toda honra, toda glória é dada somente para o Senhor. Como é que eu não vou pregar para a criatura? Pelo amor de Deus. Não é sobre o homem, é sobre Jesus, é aquilo que Ele fez por você. Vai caber ou não, como é que você vai retribuir dentro do reino de Deus daquilo que Deus colocou no seu coração. Mas a gente não pode negar a palavra que nós carregamos. Nós não podemos deixar passar, porque senão você está chegando com o próprio Espírito de Deus, está dentro de você. Ei, Espírito Santo, eu não estou nem aí com você. Eu não quero te ouvir, não. É como se era assim. Eu lembro há 3 anos atrás, não, há uns 4 anos atrás, eu pregando na nossa igreja mesmo. O Espírito de Deus falou comigo assim: pode falar para a minha igreja, porque muitos estão tratando do meu espírito. O Senhor falou comigo: então, filho, estou pegando o meu espírito, estou colocando dentro da caixinha, estou deixando guardado. Está guardado lá. É como se tivesse assim, ele está
pulsando, o coração pulsa, ele está sinalizando para você fazer algo, e às vezes a gente fica paralisado, esperando as coisas acontecerem. Claro que existem conexões, claro que existe o sentar, compartilhar na mesa do pão, ideias, porque aquele que já tem ouvido, convicto daquilo que tem ouvido o Espírito de Deus, precisa ser compartilhado. Jesus compartilhava o do partir do pão, ouvia as ideias, prova disso, caminhava em 2 em 2, não precisava dar jeitinho não, era ele que tinha que se levantar. Ele está procurando que é Maria, e às vezes ia partir para ir ter com o discípulo dele. O que é que nós estamos esperando como filho? Pessoas experimentadas, lavadas, remidas pelo sangue de Jesus. Nós não podemos nos acovardar. Nós não podemos nos acovardar. Nós não podemos se amoldar ao sistema desse mundo. Nós precisamos todos os dias renovar nossa mente pela palavra. Eu amo a palavra, mas se eu não parar para ouvir meu Pai, não sai nada de mim. Não sai nada. Porque é por isso que a gente fala. 1 Coríntios capítulo 2, não é sobre palavras, mas é poder de Deus para a transformação. Irmão, tem gente que precisa estar gritando, o mundo está gritando aí fora. Pregar aqui é maravilhoso, é muito bom, desafiador também, muita responsabilidade. É você alimentar a igreja de Cristo em cada esfera que Deus conduz cada um para edificação, no uso dos dons espirituais para edificação da igreja. Mas eu tenho creio no meu espírito, independente de qualquer coisa, de cenário, mas o Senhor ama aquele que se doa generosamente à disposição do Espírito de Deus, aonde você e eu caminhamos nessa terra. Que aonde você chega, nós chegamos, eu me incluo junto nesse lugar, aonde se cumpre Mateus 5, sobre o sal da terra. Que aonde eu e você carregamos uma palavra rema, inspirada pelo Espírito de Deus, e não o ambiente mudar você, mas você mudar o ambiente. Quem que dava crédito a Isaías? Quem que dava crédito a Isaías? Quem que dava crédito a Paulo? Paulo teve um encontro, Jesus encontrou Paulo, Saulo, no caminho de Damasco. Ele teve uma experiência sobrenatural com o Senhor. A conversão de Paulo foi algo sobrenatural. O homem caiu por terra. Jesus se revelou para ele. Você sabe por que eu estou aqui hoje pregando aqui nesse lugar? Porque Jesus me encontrou há 20 anos atrás. Eu estava sentado numa esquina, no paralelepípedo, numa avenida movimentada. Ele se revelou para mim. Ele falou comigo: a partir de hoje, eu vou mudar a sua história. Eu já estava entrando num campo de ansiedade ou até uma possível depressão. Eu comecei a lembrar do meu filho, do Cauã. Comecei a lembrar da minha esposa. Falei: Senhor, por que eu estou passando tudo isso? As pessoas passavam de moto, começavam a olhar para mim. Esse camarada aí está bem, será que está doido, tem alguma coisa aí? Eu disse assim: rapaz, na hora que eu abri a boca, eu comecei a tomar banho naquele momento. O telefone toca. Eu não vi a voz da minha irmã, eu ouvi a voz
de algo que eu nunca tinha ouvido na minha vida, e não sabia o que era, mas eu sabia que era diferente. Falei, vem para cá, meu irmão, para casa. Já tem um lugar para você ir lá, para você visitar hoje. Aleluia. E naquele dia, o Senhor me falou comigo naquela congregação, há 20 anos atrás. Eu estava sentado no penúltimo banco, a igreja cheia. Eu só vi um anjo lá na frente, dando a vida do pastor. Não era a figura do pastor, era um anjo. Ele ali falava comigo, visivelmente assim comigo. E eu ia narrando tudo assim. Sabe? Que coisa linda. Hoje eu falo assim, coisa linda, porque ele é lindo mesmo. Amém. Glória. A formosura dele. E naquele encontro que eu tive com ele, ele me libertou de todas as amarras do Satanás. Aleluia. Deus. Tudo que não presta foi tirado de mim. A raiz foi tirada. A partir daquele dia, a minha vida não foi mais a mesma. Deus seja louvado. Aleluia, Jesus. Quantas vezes alguém pregava para mim no ônibus? Quantas vezes alguém me parava na rua e pregava no mercado? Quantas vezes eu fui evangelizado em algum lugar? Às vezes na igreja o Senhor falando. O senhor o quê? Ah, eu sou pastor. E a senhora o quê? Sou pastora. E aí vai narrando, né? As posições de cada um no reino de Deus. Eu falei, meu Deus. Quando a gente começa a ouvir o Espírito de Deus, a gente começa a fazer uma analogia da própria palavra. Não tem como ficar com muita conversação, não, irmão. A gente precisa colocar em prática aquilo que Deus já colocou em nós. O mundo precisa de libertação. A cidade de Onápolis não precisa mais de muito converseiro. Precisa de homens e mulheres posicionados nos locais que Deus tem colocado para poder fazer a diferença. E tem momento que às vezes você vai ficar até mesmo constrangido, até mesmo com sinais que você carrega, e que Deus começa a usar você nos sinais, nos dons que são amadurecidos quando você coloca em exercício, que lugares que você está, pessoas que já te conhecem vão chegar assim, faça favor, meu irmão, o senhor quer algo diferente, eu preciso que o senhor olhe para essa pessoa aqui, e já carrega já. Eu vejo ser o nome de Deus, lembro da viúva, eu fico até constrangido. Eu falo, Pai, dentro do meu espírito, que a glória seja para o Senhor. Amém. A glória é do Senhor, a honra é do Senhor. Dentro do meu espírito, por quê? Para não se envelhecer, para não ficar orgulhoso. Jesus não andava com orgulho aqui na terra, ele andava na simplicidade. Prova disso, e quando eu um momento que era para separar do joio e do trigo, eu falei assim, não precisa tirar não, deixa crescer aí. E no tempo da colheita eu arranco. Sabe quando o Senhor falou comigo? Está chegando um momento da colheita. E vai ter o momento de. Não tem corda agora mais. Agora é arrancar. Arrancar aquilo que não convém mais. Que não produziu. Deus vai entrar no cenário da justiça desse país. Deus vai entrar em cenários de família que tem blasfemado o nome de Jesus, que tem negado o nome de Jesus. Deus vai entrar em casa de pessoas que têm zombado do nome do Criador. Essa nação brasileira vai saber que há um Deus em Israel, Oh, glória. Aleluia. que ainda tem um remanescente que não se curva a Baal, mas que tem se prostrado diante do Todo-Poderoso, não tem negado Jesus. Eu estou aproveitando a minha oportunidade. Louvado seja Deus por essa oportunidade nessa noite, porque eu estou podendo expressar aquilo que meu Pai tem me falado. Amém. Não ouvi conversação de ninguém, é o que o Espírito de
se cumprir. Glória a Deus. Vai se cumprir, eu creio em nome de Jesus. Aleluia. Altar de Baal, você é caído, estampa, você é caída. Aleluia, Jesus. Obrigado. O Senhor vai mover os seus profetas, os seus servos, para poder profetizar e liberar uma palavra e destruir o ninho de Satanás. Eu creio em nome de Jesus Cristo. Você sabe onde é que estão os altares? E aquele bezerro de ouro que levanta para todo mundo ver. Talvez tenha alguém que você ama tanto, que está construindo um altar. E às vezes a gente fica assim, ó, braço cruzado. Sabe? E a gente precisa se posicionar em nome de Jesus. Ah, mas não deu crédito à pregação. Não tem problema não. Entra a ação do Espírito de Deus. Mas a estratégia ela tem que ser gerada. Você acha que é diferente para nós aqui na Igreja de Cristo? Será que é difícil nós termos estratégia para poder somar no reino de Deus? Não. Eu só preciso de um coração disposto, crer no que é pregado. Ação é o que Jesus fazia, orava, descia, ia ter com as pessoas, pregava, curava, salvava, libertava, e o nome do Senhor era glorificado. Amém. A prova disso é isso aqui, ó. Mas de fato ele foi transpassado por causa das nossas próprias culpas e transgressões, foi esmagado por conta das nossas iniquidades. O castigo que nos proporcionou a paz caiu todo sobre ele, e mediante suas feridas fomos sarados. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Aleluia. Obrigada, Jesus. Irmão, nós somos sarados para a glória de Deus. Mesmo que alguma coisa doa, mesmo que alguma coisa esteja incomodando, mas dentro do seu espírito tem algo gritando, te impulsionando. O Espírito de Deus está aqui, não no seu coração, meu, para nós podermos ir mais além. Não se limitar. E nós paramos. Jesus não vivia a placa de Deus, não. Jesus quebrou todo o protocolo. Jesus quebrou todo o protocolo. Não tem argumentação para isso. O que tem argumentação é o Filho de Deus posicionado, fazendo a vontade do Pai, crendo no que está escrito, compartilhando da boa nova, se colocando à disposição do Espírito de Deus para conduzir aonde Ele quer o desejo dele. Onde é que Ele quer que eu faça hoje? Se Deus colocou um dom, colocou algo na sua mão, você colocou um dom de cura na sua mão, qual a missão que a gente tem que fazer? Eu vou tirar um tempo, eu vou visitar os hospitais, eu vou lá e vou orar pelos enfermos. Tem alguém doente, eu vou orar por aquela pessoa. Eu vou precisar, tem que orar, porque Ele vai sinalizar, porque Ele vai sinalizar, porque você carrega, nós carregamos algo que coloca. Quem é que deu crédito à minha pregação? Jesus foi maltratado, ele foi humilhado, ele foi torturado, cuspiram na cara do nosso Jesus. Não tem como a gente terceirizar mais a responsabilidade que foi dada para nós. Um dia nós éramos errantes, andávamos em caminhos tortuosos e não tinha direção nenhuma, mas o Senhor nos reposicionou para podermos alinhar, para caminhar a realização do aperfeiçoamento do corpo de Cristo. O corpo de Cristo sabe, já começa na nossa casa, é um alinhamento. Uns avançam mais, outros ficam na retaguarda, outros caminham mais, outros avançam, outros ficam na base, como soldado de oração. Mas nós podemos fazer essa junção.
Alguém mancou, se não conseguir carregar, mas fica em oração, mas incentiva, mas encoraja, mas se haja uma conversação para o aperfeiçoamento do corpo de Cristo. Aleluia. Como eu vou ver alguém sendo curado, liberto, sarado, se eu estou nas minhas palavras filosóficas? Eu estou nos meus argumentos, eu não estou colocando em prática o talento que Deus colocou em mim. Aí quando alguém avança no reino, aí a pessoa fica olhando para a grama do vizinho. Enquanto Jesus fala, não olha para o lado nem para o outro, que você tem que olhar somente para mim, a missão é comigo, não é com o vizinho, é comigo, é o meu espírito que vai me conduzir a toda a verdade. Glória a Deus. A estratégia é minha, não é sua, você vai ter que só obedecer. Os sinais seguirão aqueles que creem. Quem é que crê? Aqueles que verão a glória de Deus. Amém. Amém? Só palavra que eu vejo, que Deus colocou no meu espírito, não é questão de cobrança, mas é questão de encorajamento dos irmãos. Amém. Aleluia. Mostrar, transparecer a simplicidade de Jesus quando ele caminhou aqui na terra. Quando ele me deu essa palavra, ele trouxe para mim, com todo respeito, na minha caminhada com Jesus, não é muita novidade, porque eu tenho me disposto a colocar isso diante dele, para poder fazer a vontade dele, na obediência. Agora, quem tem ouvido, ouça aquilo que o Espírito de Deus tem falado com a igreja. O que é que o Espírito de Deus está falando com a igreja aqui nessa noite? Eu estou falando com a autoridade que é o nome de Jesus. O que é que o Espírito de Deus já está trabalhando no seu íntimo, no seu coração? Irmão, em nome de Jesus Cristo, me esqueça. Não liga para o irmão agora, não. Liga para a mensagem. Não olha para o mensageiro, não. Examine a mensagem. Eu vou fazer uma pergunta. Alguém tem examinado a mensagem que foi liberada aqui nesse lugar? Eu examinei a tua mensagem. Examinei. Deus colocou no teu coração. Sabe por quê? Porque houve tanta mensagem lá fora, esquece a mensagem aqui. A fonte está jorrando e aí está vindo. Aí perde. Aí antes de eu falar, Deus vai e usa a boca da pastora para orar para mim. Trazer a palavra certinha que eu orei para ele. Amém. Não sai nenhuma palavra torta, meu Pai, da minha boca. Amém. Mas que sai a palavra inspirada pelo teu Espírito. Sabe por quê? Porque o Senhor conhece a vida de cada um de nós. Conhece a igreja, conhece a necessidade. E para quê? Vai colocar um tempero para estragar? Não. Hoje, até hoje, a minha amada machucou o pé no correio, depois teve vir para o culto. Na hora que Deus estava operando lá, Jesus estava dando livramento da atividade. A menina machucou o pé. Tornozelo, falei, fica na bênção. Você já é curado, sarado, igual mesmo. Glória a Deus. Fica na fase de intercessão, que eu vou entregar a mensagem da cruz. E para a honra e glória do Senhor. Aleluia. Eu tive o privilégio de poder estar aqui compartilhando as boas novas. E nós não viemos, irmão, a nos amoldar o sistema desse mundo, não. Eu sei que a gente não tem que carregar tudo, não. Mas nós temos a certeza que, através da nossa obediência, aquilo que Deus colocou em cada um de nós, nós vamos poder ver um mundo melhor. Vamos poder ver uma pessoa. Irmão, não tem coisa melhor, meu irmão. É você, quando Deus pede para orar por alguém, Deus liberta alguém em nome de Jesus. Enquanto tem gente que corre, fica com medo de colocar as mãos, não, tem que colocar. Se Deus autorizou, coloca, ora em nome de Jesus. É um poder que opera. Opera. Não venhamos ser décimos, mas seja filho sábio, inteligente.
colocando em prática aquilo que tem recebido. Eu preciso de Deus falar isso, é porque algo no meu espírito eu já carrego há muito tempo, que é o encorajamento, irmão. Não sei se você já percebeu. As minhas mensagens, às vezes não só vem com palavra de destino, com palavra liberada dentro do profético, que eu tenho consciência disso hoje, mas como acompanha os sinais de cura, salvação, libertação e ativação. Não adianta Cláudio, servo de Deus pela misericórdia, querer correr disso não. Porque senão eu perco a oportunidade de semear na vida de alguém. Quero semear, irmão. Em pedra não. Amém. Que nós não possamos semear em terra, em corações. Aleluia. Fértil. Quando a gente semeia nesse lugar, a gente vê o fruto. Ó, as coisas abrem. O Espírito de Deus tem liberdade da forma que Ele quer fazer, nos lugares que Ele quer, aonde você estiver, faz a diferença. Porque Jesus Cristo já levou todas as suas enfermidades, nós somos sarados, irmão. Nós somos curados para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. E essa palavra, ela é inspiradora para o nosso espírito. Amém. E eu louvo ao Senhor e poder compartilhar essa palavra com meus irmãos. Sabe? É uma honra que nós possamos encorajar uns aos outros, sabe? E poder saber que você pode fazer um pouco mais, eu posso fazer mais um pouco. Eu posso dar mais lugar ao Espírito de Deus. Eu não vou me preocupar mais com o que as pessoas falam a meu respeito. Se vão achar ou não achar, não tem problema isso não. Eu preciso fazer algo. Preciso orar por alguém ali. Não, eu sou diferente, então vou fazer diferença. Eu creio que breve já está aberto já ali, né? A convocação da pastora. Vai ter uma movimentação do Espírito de Deus aqui nessa igreja. Amém. Aí estejamos atentos em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Dá um pouco do seu tempo para a vida lá fora. Para a agenda um pouquinho. Semear nesse dia em nome de Jesus. Eu te encorajo. Vai ser algo extraordinário. Abaixo do céu. Sabe por quê? Por causa da obediência da comunhão. Eita, aleluia. Obrigada. Eu não vou falar não, porque já tem um rapaz lá que tem um sinal de evangelista. Eu não vou falar não, porque tem uma intercessora lá. Tem um varão do Canela de Fogo que ora lá. E aí o negócio treme, porque o demônio não aguenta. Mas eu tenho que estar lá também. Eita, aleluia. Obrigada, Jesus. Eu tenho que estar lá com a minha arma de guerra. Aleluia. Eu tenho que estar adorando o Senhor. Mas enquanto a gente adora, os espíritos malignos já estão pulando, soltando das casas, dos ambientes, até o Senhor enviar os anjos dele de guerra, de batalha, para bater toda a potestade que há nessa região aqui. Isso aqui é uma região que tem que ser ganhada para Jesus, em nome de Jesus, irmão. E aí vai precisar de nós como igreja de Cristo aqui na terra. Sair da zona de conforto. E Deus está olhando para nós, esperando a gente dar a resposta desse mundo. Ou seja, o Senhor aguarda com a expectativa a manifestação dos seus filhos aqui na terra. Quem é que vai se manifestar? Aqueles que querem semear naquele coração sedento, que precisa só de uma palavra que não é eu que carrego, é você que carrega. Cada um carrega uma palavra, uma mensagem. A pastora carrega uma mensagem. A pastora Valéria carrega uma mensagem. Cada um. Ah, irmão, mas eu não sou pregadora, não precisa ser pregadora, não. Você carrega uma palavra. Sai você está incentivando o irmão e vendo a movimentação no reino de Deus. Vixe, aquele povo ali se levantou. Uau,
que povo bonito é aquele ali? O povo está no sol. Olha, passou protetor. Eu vou fazer a diferença agora. Eu vou aproveitar a minha oportunidade. Eu vou por causa da minha esposa, por causa do meu marido, por causa do meu filho, não. Eu vou por causa de Jesus. Ele me confiou a missão. Aleluia. E essa missão ela é compartilhada. Amém? Glória a Deus. Amém. Glória a Deus pela vida da vovó, né? Mais uma bênção, né? Deus abençoe. A vida do Gael, né? Parabéns para vocês. Posso falar com a autoridade, porque também agora sou vovô, né? Cada um me presenteou com liderança, príncipe do Senhor, a honra e glória do nome do Senhor. Vamos colocar de pé? Amém ou não amém? Amém. Então, glória, irmão. Vou passar para a senhora. Amém? Coloca a mão no seu coração. Lembre de alguém que você ama. Lembre de alguém que você já sonha, já vê espírito, que essa pessoa já está na presença do Senhor. Eu quero orar com a mesma esfera que o Espírito de Deus me mostrou naquele trabalho hoje. O coração daquela mulher, ela desejou que aquele parente dela, para que o Senhor alcançasse ele para ele ser curado, e ela ia chegar lá e pôr as mãos, e aquele jovem vai ser curado. Ela creu naquela pregação. E ela chorou. O Espírito de Deus sobre a mulher. Ela se aquebrantou. Eu compartilho com meus irmãos. E quero profetizar no poder do sangue de Jesus. Que esse lugar, talvez você se encontre, ou alguém que encontra, nesse momento que você ama tanto, que seja de uma parentela, que seja de filho, mãe, marido, um vizinho, uma cidade, uma nação, que venha ser materializado agora no seu espírito, o que eu quero profetizar no nome de Jesus Cristo, que você vai entrar no seu ambiente de glória com o Senhor, no seu secreto, Mateus 6, aonde você estiver, você pode abrir sua boca e proclamar que o Rei Jesus, ele vive e reina nos ambientes que você colocar o pé. E palavras vão ser liberadas, pessoas vão ser curadas. Essa pessoa agora está sendo curada em nome de Jesus. O Deus de Israel que nós servimos, Ele está dizendo nessa noite que está enviando anjos a seu respeito para tocar nessa pessoa que está enferma, aquela pessoa que está nem conseguindo levantar e nem andar. Em nome de Jesus Cristo, eu quero liberar uma palavra de cura sobre Isaías 53, que verdadeiramente Jesus Cristo levou sobre si todas as suas enfermidades. E o castigo que nos traz a paz está sobre Jesus. Em nome de Jesus Cristo, até mesmo as pessoas que vão estar ouvindo essa mensagem, meu irmão, minha irmã, seja curado, seja liberto para a glória do Senhor nessa noite. Que o Espírito de Deus, o Senhor de você, queime no seu espírito, para que você se mova e toque nessa pessoa, para que receba a libertação e a salvação e o consolo do Espírito de Deus. Nós oramos, Pai, nessa noite, nós firmamos essa palavra, agradecendo ao Senhor por esse firmamento, por esse momento glorioso diante do Senhor. Obrigado, Jesus. Muito obrigado por essa mágoa, por esse sentimento, por essa dor. Sair agora em nome de Jesus Cristo. Coluna seja curado no poder do sangue de Jesus. Aonde tiver uma dor, infecção, tiver algum nódulo, eu estou ordenando, deixa esse corpo agora, em nome de Jesus. É uma ordem dos céus agora. Ô espírito de tribulação, deixa essa vida agora. Seja curado em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Rabassubi cantarabachei. Graças te damos, Senhor, pela tua palavra, em nome de Jesus. Amém? Amém.
Ele tem cuidado de nós de uma maneira maravilhosa. Nós temos visto, por isso nós estamos aqui, glorificando a Ele todo o tempo. A palavra é verdadeiramente proclamação, né? Proclamar a verdade, proclamar e evangelizar. Tem muita gente aí aguardando cada um de nós para bater na porta, né? E falar quem é Deus para você. E quem é Deus, né, para essa pessoa que está aguardando nós. Então nós vamos ter aí o evangelismo, né? Dia 23, é no sábado, o próximo sábado. E vamos ter nessa à tarde, vai ser à tarde, né? Vai ser à tarde. E no final de tarde nós vamos ter um culto. Nós vamos finalizar com o culto no sábado aqui. E que vai ser com o Dodisley, o pastor Dodisley, que vai vir de Itabuna. Para cá, vai estar conosco sábado, ele vai estar sexta, sábado e domingo. Mas sábado ele vai estar presente, sábado e domingo também. Vamos trazer exatamente, nós vamos fazer um lanche, né? Vamos ter um lanche aí. Vou botar a tenda aqui na porta.